Olá a todos, estamos aqui de volta em mais um episódio do Seu SensoCast. Seu SensoCast, eu gostei dessa, eu vou começar a adotar em todos os episódios daqui pra frente. Hoje eu estou aqui com Luiz Pereda, nós vamos falar sobre várias coisas, principalmente sobre a beleza das cidades, ou a falta delas, no caso aqui do Brasil. Nós somos paulistanos, né, Pereda? Temos um trabalho a fazer, eu acho. Temos um... Trabalho, e acho que talvez até perto do infinito. Talvez a gente precise começar a demolir algumas coisas antes disso, mas também vamos falar de literatura, vamos falar de política, vamos falar sobre várias coisas aqui muito interessantes. Antes de mais nada, como você já sabe, né, eu aqui, Flávio Morgenstern, seu humilde, ou talvez não tanto, discípulo e servo, tenho sempre um pedido a fazer para você, que é não se esquecer de se inscrever em nosso canal. Nós queremos aquela sua curtida dos brothers, entendeu? Ah, mas eu já curti os outros vídeos, etc. Gente, pelo amor de Deus, é só uma curtida, desgraçado. Então, trate de curtir aqui o vídeo. Compartilhe, mande para as outras pessoas, deixe seu comentário, não importa se você está vindo ao vivo, depois deixe seu comentário, isso aí faz toda a diferença para nós. E não se esqueça também, nosso canal aqui, ele depende de pessoas que também estão atrás das câmeras, tipo o Ian e o Daniel, que eu vivo dando broncas aqui constantemente, e eu preciso pagar a conta desses caras, não que eu acho que eu devesse, mas eu preciso pagar a conta desses caras, então nós sempre pedimos para quem puder, por favor, faça-nos um Pix. Chave Pix tá aí embaixo, flaviomorgan@sensoincomum.org. Lembrando, Morgan, M-O-R-G-E-N, @sensoincomum.org. Faça um Pix aí pra gente, flaviomorgan@sensoincomum.org, que a gente consegue manter este projeto no ar, literalmente, porque nós precisamos estar no ar. Pereda, antes das apresentações... Antes de te dedurar falando aí que as pessoas já sabem alguma coisa de você sem saber que sabem alguma coisa de você. As pessoas já viram aí seus investimentos na direita, etc. Mas não sabem disso, eu não vou sair dedurando aqui tudo de cara. Vamos lá, você tem uma incorporadora, Pereda Incorporadora. Exatamente. Nome bastante criativo, gostei bastante. Bastante criativo, né? Gostei bastante disso. Eu quero começar já com aquela pergunta incômoda, principalmente para paulistanos. Se você é paulistano, por favor, por que as nossas cidades são tão feias, terrivelmente feias, e por que, quando a gente olha para São Paulo, por exemplo, vou usar o exemplo da nossa cidade aqui, a beleza de São Paulo está da linha do horizonte para cima, porque se olha para baixo, só tem lajota, todos os prédios são quadrados, não tem nenhuma preocupação estética adicional, tudo é absolutamente ridículo, incômodo. E todo mundo que vem assim para São Paulo falando, eu fico impressionado como vocês conseguem viver nessa cidade caótica e, sobretudo, extremamente feia. São Paulo virou uma cidade baranga. O que aconteceu? Me explica. Acho que primeiro eu vou me arriscar em algumas explicações, porque não sou nenhum grande especialista da área, eu sou um grande observador e tento entender o que se passa a partir até da minha própria experiência de vida, como uma pessoa que aos poucos foi tomando um controle maior do senso de beleza, do senso das proporções e tudo mais. E a arquitetura nada mais é do que uma consequência de uma visão de mundo, de uma busca por algo maior. E a impressão que eu tenho, especialmente cidades grandes como São Paulo, é que elas são, assim, ao longo do tempo, elas foram sofrendo intervenções, talvez até ideológicas, talvez até a formação dos arquitetos, elas foram buscando muito mais a utilidade de uma cidade, buscar amontoar as pessoas umas em cima da outra, resolver problemas de mobilidade urbana, aumentando a altura dos prédios, reduzindo os recuos, deixando as calçadas cada vez menores e jogando as pessoas cada vez mais ou para um transporte público que não é muito agradável, que é um ônibus normalmente uma latinha cheia de gente, uma em cima da outra, ou para um carro que afasta a convivência completa com a cidade. Então as pessoas estão distantes do trabalho e da moradia, estão morando em lugares cada vez mais, como eu posso dizer, impessoais,
A arquitetura, ela está cada vez mais, até assim, uma impressão que eu tenho, mais infantil, mais quadrada. Eu costumo brincar com o pessoal lá no escritório. Parece que é um grande jogo de Tetris, porque molduras redondinhas, molduras coloridas, é, pouca inovação, muito foco em aumentar ao máximo a área interna e pouca preocupação com a beleza. E quando você diz que a beleza é uma preocupação de algum incorporador, ele coloca uma coisa bastante questionável na cidade. Então, não sei, eu acho que o incorporador, o construtor, pelo menos é o que eu faço no meu dia a dia, tem que colocar a mão na consciência e tentar melhorar um pouco mais a visão de mundo dele, buscar mais referências que têm uma duração maior no tempo e não que são modismos na arquitetura. Você falou disso, me lembra bem a ideia de que nós estamos vivendo cada vez mais em formigueiros. Sim. Ou seja, você entope mais de pessoas, assim, você vai ter mais gente para pagar o aluguel. Inclusive a questão do transporte, né? Eu sempre usei transporte público na minha vida. O ônibus do comecinho dos anos 90, ele cabia muito mais gente do que cabe hoje. Eles têm um design totalmente tosco e que cabe cada vez menos gente e ao mesmo tempo tá tudo cada vez mais lotado. Eu tinha uma mania, eu sempre atravessava a linha azul do metrô, de norte a sul. Dava pra pegar da Ponte Norte e fazer aula no extremo sul. E eu tinha meu jeito de dormir no metrô, inclusive, né? Porque como eu pegava no primeiro, eu conseguia sentar na janela. Então eu tinha o meu esquema, assim, pra dormir perfeitamente, eu cabia perfeitamente ali. Hoje em dia, se eu pegar esse mesmo metrô no mesmo horário, ele já tá lotado na primeira estação. Ele tá totalmente lotado. E os prédios, como você tá falando, quando ele tem alguma preocupação estética, parece só um negócio de Tetris, né? Nossa, olha isso aqui, eu fiz um L laranja. Eu fiz um Fez disquinho. algum elemento diferentão. É. Assim, de novo, eu também estou longe de ter a solução. Minha empresa é super pequena, eu acho que a gente tem que, pelo menos eu me coloco como, não sou um grande especialista em arquitetura, eu sei identificar o que é bonito quando eu vejo, assim como todo mundo. Todo mundo tem um senso de beleza, tem um senso estético. Por mais que se diga que a coisa é relativa, discordo plenamente. E até quem diz que é relativo também Sim. talvez discorde, porque vai passar, de repente, vai passear em Paris, ou sei lá, foi para Buenos Aires, vai sentir algo diferente de visitar aquela cidade que é totalmente aberta à vida pedestre, sentir que uma calçada, a diferença entre uma calçada bastante larga que te convida a caminhar por ela, ou uma calçada super estreita, como a gente tem na maioria dos bairros aqui de São Paulo. Tem vários detalhes que qualquer ser humano percebe. Você não vai escrever um tratado sobre isso, mas você vai sentir e isso afeta drasticamente como você vive a tua realidade. E eu, até por experiência própria, eu vivi toda a minha vida profissional procurando colocar o máximo de área dentro de 1 metro quadrado, dentro de um terreno. E é como a gente, às vezes, como o incorporador calcula, ele está vendo aquele terreno, ele vai esgotar ao máximo um potencial urbano. Até não vou questionar isso, você vai tentar sempre maximizar a sua receita. Agora, se você só buscar isso, vai faltar tempo para você buscar as melhorias que são necessárias, que é a beleza. Então, essa é a minha crítica e é um pouco do movimento contrário que eu fiz na minha vida, porque eu cheguei a fazer 400 unidades, 200 unidades em várias cidades do país, não só em São Paulo, e em algum momento eu percebi que estava faltando sentido para a minha atividade profissional. O que eu estou fazendo? Estou colocando, de novo, uma pessoa em cima da outra. E a vida delas, como é que vai ser? E as pessoas no elevador vão falar bom dia uma para as outras, elas vão se conhecer, ou elas vão só se estapear numa assembleia de condomínio para ver quem que consegue ou não reservar a quadra ou o salão de festas. Então, foram pensamentos que aos poucos foram se transformando na empresa que eu tenho hoje, né? Que é uma empresa voltada talvez até para uma vida mais de bairro, Uhum. né? E a gente busca isso.
Por mais que a vida da cidade grande seja agitada, no final das contas a gente quer um pouco de paz e um pouco de tranquilidade. E o incorporador construtor, ele é uma parte integrante dessa busca nossa. É quem Porque tá ele tentando é quem está fazer, né? construindo aquele lugar que a gente vai viver, né? Então, assim, os prédios gigantescos, eu acho que eles são muito frios. A cidade já é fria. A cidade ela já endurece o seu coração. Seja no trânsito, quando alguém te fecha, você está sempre atrasado, está sempre pegando trânsito. Seja indo para o metrô, né? O escritório fica ali na Vila Olímpia, e eu percebo, assim, das 5, 6 horas da tarde, uma enxurrada de pessoas É um correndo caos. para o metrô. Você não consegue nem andar contra a corrente. Sim. E ninguém está preocupado com ninguém está querendo saber como é que está a sua vida, se está indo bem, se não está indo mal. É só seguindo uma vida automática, né? E a busca pela beleza, a busca por algo mais absoluto, faz parte do nosso inconsciente. A gente está querendo isso. E eu acho que isso ajuda a explicar um pouco da nossa crise moderna. Pois é. Sem querer dar uma devagada muito grande ainda, Não, mas mas já... assim, a gente tem falado constantemente, principalmente no podcast, né, no Guten Morgen, sobre a vida comunitária. Quando as pessoas querem classificar na direita, esquerda, querem ou ir para economia, ou ir para não sei mais onde, e eu tenho tentado puxar a sardinha para esse lado. Ou seja, você tinha uma vida comunitária, que as pessoas. Você conhece seu vizinho, mesmo que você deteste seu vizinho, mas você conhece, sabe o nome dele. Não é essa impessoalidade que você tá dizendo. E isso afeta, inclusive, a política, a ideologia, a estética. Antes da gente voltar para estética, eu quero, então, pegar um ponto aí que você disse. Você teve uma mudança de chave, aí mudou a chave em algum momento na tua vida, você falou assim, cara, não vou mais ficar só construindo prédio de 400 unidades, eu tenho que ter uma preocupação além. Sim. E as cidades, principalmente porque para quem vive em cidades, né, principalmente grandes cidades, mesmo, sei lá, se construir um prédio 3 bairros de distância de mim, aquele prédio me afeta. De alguma forma, aquele prédio me afeta. Como foi essa mudança de chave? Você começou a ter outras preocupações na vida, além de só Sim. ser um incorporador? A gente tem aquele famoso discurso lá do Steve Jobs, que ele fala que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Isso acho que realmente acho que tem muito mais a ver com a maturidade que você vai ganhando e você vai conseguindo explicar os movimentos que foram acontecendo, tanto os certeiros quanto os não certeiros, que também acho que te ajudam até mais do que os certeiros na tua vida. E hoje eu tô lá para casa dos 40 anos, eu consigo conectar bem esses grandes momentos que aconteceram na minha vida. Eu sei que quando eu desenvolvia projetos muito grandiosos, eu tinha uma estrutura de empresa grande também, muitos funcionários, muita gente trabalhando para mim, e eu vivia em contato com rotinas burocráticas do meu negócio. Então, reuniões e reuniões e reuniões com gerentes, com prestadores de serviço, e nada de conexão com aquilo que eu fazia. Já vivi isso aí. Então, eu basicamente cuidava de rotinas administrativas, gostava de curtir, no linguajar da internet, aqueles empresários que trabalhavam 15, 16 horas por dia, aos finais de São semana, e eram heróis, né? super eficientes, e a tal do sonho grande, né? Que eu, na minha faculdade, quando eu me formei lá em 2004, só se falava nisso, vai buscar um sonho grande, vai conquistar o mundo. Você conversava com qualquer pessoa, colega seu de trabalho ou até de faculdade, putz, a pessoa não estava muito preocupada. Eu lembro claramente de uma conversa que eu tive com um cara que eu falava, pô, eu fiz administração pública, né? Nem sou engenheiro, tenho nada a ver só tenho um amor muito grande desde pequeno pela área imobiliária. Mas eu fiz administração pública e o meu estágio foi numa ONG, um abrigo de crianças carentes. E eu ia lá, ajudava, fazia tudo aquilo, porque obviamente era um estágio obrigatório, mas eu me identificava, poxa, um monte de criança abandonada pelos pais. 15 crianças, um abrigo, um trabalho super bonito, feito por um senhor também do mercado imobiliário. E fui convidar um amigo meu. E ele falou, não, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar a coisas maiores.
Ah, claro. Eu acho muito pequeno para mim. E eu lembro que essa conversa me marcou. Até hoje eu tava vindo para cá, eu falei assim, como assim? O cara... É estranho isso. E aquilo, vez ou outra, voltava para mim. O Big Dream tá até na esmola que Você o tá cara tá, né? sempre querendo, né, meio... Eu quero ajudar, mas eu só vou ajudar quando for uma coisa gigantesca, quando o sonho grande acontecer. E eu vivia esse sonho grande. Eu queria fazer a maior empresa do mundo, queria fazer o maior lançamento do mundo. Eram sempre números gigantescos. E quanto mais aquilo se aproximava da realidade, mais infeliz e descontente eu estava ficando comigo. E em determinado momento da minha vida, lá por volta dos 30 anos, eu cruzei com uma pessoa que já, inclusive, teve um impacto tremendo na vida de muitas pessoas, que foi o Olavo de Carvalho. E foi, inclusive, mais ou menos nesse período que eu acabei também lendo o seu livro, Por Trás da Máscara, foi lá para 2014. E ali começou uma conversão muito forte na minha vida. Na verdade, duas conversões, né? Uma que eu achei que era a principal, que foi uma conversão de uma vida que hoje em dia está em voga esse termo, né? Vida intelectual, mas dito por um cara como Olavo de Carvalho, você entende do que eu estou falando, né? De buscar o conhecimento não pela etiqueta ou por mostrar que você tem conhecimento, e sim tentar entender o que você está fazendo aqui. Então eu passei a ouvir tudo que o Olavo fazia, passei a ser um aluno do curso de filosofia dele. E a segunda conversão, que no final das contas é a mais importante, que para mim naquele momento não estava tão claro, começou só com um Pai Nosso diário, uma Ave Maria, que foi a minha conversão ao catolicismo verdadeira. Uhum. Porque eu sempre fui um católico de IBGE, como boa parte do nosso país, né? Que graças a Deus tá tendo uma conversão muito mais forte agora. Então, ali, as coisas começaram a mudar na minha vida, tanto em termos intelectuais, como o que eu estou fazendo aqui neste mundo. Ou seja, na verdade, aquela pergunta filosófica fundamental, né? Quem sou eu, o que que eu tô fazendo? De onde vim, para onde Eu vou, como dizem os mineiros, né? Dom Covi não cotou pra um covô. E você aplicou isso ao trabalho, quer dizer, filosofia que, se você for falar num ambiente administrativo, empresarial, etc., todo mundo trata como uma coisa quase meio hippie, né? Tipo, uma coisa pra... energética, pra maconheiro. espiritual, né? Uma coisa assim. Eu busco uma energia nova e tudo mais. Eu vivo tirando sarro dessas religiões de energias, né? As pessoas que sentem coisas aí. Mas esta experiência filosófica você conseguiu aplicar num trabalho que é tratado como a coisa mais concreta, literalmente falando, Totalmente. possível. E foi uma conversão, assim, óbvio que só Deus consegue explicar. Porque enquanto isso vai acontecendo, você só tá lá. E eu costumo brincar, porque a minha conversão de fato aconteceu 3 anos atrás, mas o início foi lá em 2014. E Deus me carregou no colo, né? Jesus me carregou no colo esse tempo todo sem eu perceber. Nem Santo Agostinho dizia, né? Por todo esse tempo procurei você e não sabia que você estava aqui dentro cuidando de mim. Então eu estava no mundo e essa minha conversão me ajudou a entender muita coisa, e me ajudou a entender o meu papel aqui no mundo. E ajudou, assim, em termos práticos na minha realidade profissional, brutalmente. Né? Porque eu passei a perseguir um novo sonho grande. Bem maior, né? Um sonho, assim... Entrar pela porta Um estreita. sonho, eu fui buscar um sonho que é, assim, eu fui buscar um infinito. Passou de um sonho grande e o sonho grande virou um nada, virou um átomo, perto do que a gente está buscando aqui na realidade, que é a nossa salvação através da nossa atuação aqui no mundo. E aí a minha empresa, eu comecei, no mundo prático, o que eu via? Eu tinha um desconforto com as coisas que eu via, com os prédios gigantescos, com a falta de contato com as pessoas. Então eu estava lá gerenciando um negócio grande, sem conhecer meus clientes. Então eu só basicamente via relatórios, esse aqui está descontente com tal, esse aqui tanto 5% de assistência técnica e reclama da torneira. Pô, o cara tá reclamando de uma coisa, ele tá vivendo aquilo lá e eu não tô sentindo isso na pele dele. Pra você, uma tabela de Excel é uma célula de uma tabela de Excel. Pra ele é um negócio que tá incomodando a vida toda. E eu sentia que era esse ponto de contato, né, que a gente chama de pós-venda,
Eu me interessava muito por ele, eu cuidava, junto com os meus sócios, eu era o cara que cuidava das operações, mas eu dava muita atenção para isso, eu queria ouvir os casos práticos e aquilo estava me formando, estava me ajudando a criar aquele modelo que eu vinha a desenvolver depois que eu segui carreira solo na Pereira Incorp. Então, coisas que eu fui vendo no mundo da incorporação imobiliária e da construção. Então, a feiura das cidades, a, a visão comum dos arquitetos em criticar aquilo que é antigo. Ah, sim, isso então, aí. por exemplo, em reuniões com incorporadores, em reunião com outros arquitetos, a palavra clássica, vamos fazer uma arquitetura mais clássica, buscar uma coisa mais atemporal, é vista como com o nariz meio torcido. O que esse cara está querendo? Não é a arquitetura daqui, eu até concordo, não é a arquitetura autoral brasileira, mas também é a do mundo todo. Sim. Então, tem uma linguagem que ela não pode ser esquecida. Se a gente quer criar algo nosso, a gente tem que partir de uma gramática comum. E essa gramática comum, ela está lá 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, e vem sido desenvolvida. Então, a feiura é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E É impossível não chamar atenção em São Paulo, né? Você anda para qualquer lado, você olha para São Paulo, você olha para Avenida Paulista, os prédios são horrorosos. Eles são feios. Eles são feios. Eles são... É aquela história, é muito vidro, são formas que são difíceis de construir, são formas arredondadas. Você não consegue fazer uma sala. Uma vez eu fui fazer uma reunião, vou falar aqui do Amor do Brasil, né, que é o Niemeyer. Eu fui fazer uma reunião ali no Ibirapuera, a sala era redonda e ela era pequena e não cabia uma mesa. Então é uma coisa incômoda, né? Então, mas a forma e o conteúdo aqui não conseguiu lidar muito bem. Ao passo que na solução econômica, que é uma linha que eu atuei durante muitos anos, vamos construir a padronização extrema, porque a favela é feia. Tá, mas e a padronização extrema também não é Também muito feio. agradável. Tudo bem, qual que é a solução para isso? Eu acho que é meio comunitária, mas como é que você coloca isso na grande cidade? Não sei ao certo. Mas eu sei que se você tem a beleza como um guia primeiro, junto com a busca pelo resultado, você vai tentar fazer coisas melhores. Você pode errar. Só que o teu erro você tem que ter ciência de que um prédio construído vai durar um bom tempo, mais que a tua vida. Sim. Você não pode deixar isso para a cidade. Então, essa noção cresceu muito forte dentro de mim. E uma outra noção que também foi definitiva para a minha formação foi esse contato com o cliente. E eu via, por exemplo, que no Brasil a gente tentava vender os apartamentos. Para cada 10 pessoas interessadas em comprar, 4 ou 5 conseguiam. E as outras 5 não conseguiam porque o Brasil é um país que tem uma concentração bancária muito grande. E era isso que a pergunta que eu iria te fazer, porque você falou que você tem um novo modelo. E assim, quando eu fui conversar com você sobre a sua incorporadora, que a gente já conversou sobre filosofia e outros assuntos 400 vezes. Aliás, você pode me arrumar um papel e uma caneta enquanto isso? O que acontece? Quando a gente vai falar sobre prédios ou sobre moradia, a primeira coisa que eu penso é na feiura. Assim, eu moro em prédio. Uhum. Ao redor do meu quarteirão, os 4 quarteirões estavam com prédios novos. E eu comecei a falar até pra minha filha, olha que coisa ruim. Isso é idêntico pro Brent, né? Porque eu falo assim, cara, eu moro em prédio, tudo bem. Meu prédio até que ele foge um pouquinhozinho desse modelo lajota, entendeu? Mas assim, a gente começa a se incomodar em São Paulo com uma coisa que supostamente seria boa, ou seja, tem mais moradia para as pessoas. Mas você não faz o mesmo esquema das outras incorporadoras que eu conheço por aí, ou seja, como que é seu modelo? Como que você começou a pensar? Você falou novo modelo, é um novo velho modelo. Um velho modelo, velho modelo. Porque no final das contas eu nem abri mão. Na verdade, eu vi que eu não quero mais buscar, não quis mais buscar ser a maior empresa, ser a empresa com mais clientes,
eu parei de perseguir esse ideal. Andar Que eu pela acho que cidade, cada canteiro tá com seu nome, era um assim, né? ideal que não me pertencia. Uhum. Nada contra quem está perseguindo isso, mas não era meu. Estava perseguindo algo que eu não queria. E eu passei a me interessar por uma visão um pouco mais bairrista da coisa. Bairrista. Vamos Porque recuperar essa palavra agora. Dar uma o positividade que pra que é ela. o bairrista? Poxa, você lá, quem não gosta, por exemplo, eu tenho família no interior. Então, vira e mexe, a gente vai lá para Jaguariúna, Olambra, Santo Antônio da Poça, são cidades pequenas, onde o açougue, ele sabe que você não é de lá. Uhum. E ele vai querer conversar com você, o açougueiro. Ah, e aí, tudo bem? O que você quer? Como é que você tá? Todo mundo quer saber de você. Todo mundo se conhece, todo mundo frequenta os mesmos lugares. E é muito bom frequentar lugares em que as pessoas que se relacionam com você, comercialmente ou não, te conhecem, te cumprimentam, sabem teu nome. Uhum. Muito mais quente isso, muito mais agradável. E a cidade grande ela vai apagando isso aos poucos. Aos poucos não, né? Ela apaga Aí completamente. você chega aqui, a primeira coisa que você vê, Hoje, aquele assim, prédio. a gente sabe o nome do cara que entregou no Rap pra gente, né? Porque tá anotado só É também. tudo muito. Só na reclamação que a Ah, gente sabe. legal, é tudo muito prático. Eu acho ótimo isso. Também uso. A gente tem que usar as coisas. Agora, a vida de bairro, a vida de caminhar, ela é uma contemplação boa, agradável e que ajuda a dar sentido para as coisas que você faz. Ou seja, a gente, quando você tá pensando em moradia, você não tá pensando só em metro quadrado e preço. Não só isso. Você precisa Não só isso. pensar em Eu estou um. pensando em beleza, eu estou pensando em naquilo que eu vou construir. Então, vai durar mais do que a minha própria vida. Então, eu tenho que me esforçar para fazer algo minimamente belo dentro das restrições que me apresentam. E principalmente eu tenho que aumentar as possibilidades de aquisição dos meus imóveis. Porque o Brasil é um país, como eu te disse, poucos bancos. Então, de cada 10 pessoas, 5 pessoas não são aprovadas no banco. Mas não são 5 inadimplentes. E essa conclusão eu fui chegando aos poucos. E o meu novo, velho modelo que eu cheguei foi o clássico modelo de financiamento direto, que é basicamente substituir o Você banco. não precisa mais do banco, não precisa mais pagar taxa pro banco, aí você consegue fazer outros Você negócios. financia direto com o incorporador. É o famoso. Você compra e, de fato, lá na empresa a conversa é direta, né? Então, uma das premissas de aprovação do financiamento lá na Pereira Incorp é uma conversa comigo. Então as Porque a pessoas gente não têm que ou sofrer tem que esse sofrer esse choque. martírio. É um martírio que normalmente dura umas 2, 3, 4 horas. É a última coisa que a gente conversa sobre apartamento. Ah, tá. E foi fazendo isso que eu fui também tomando o maior gosto e foi me dando mais sentido, porque conversar e conhecer a vida das pessoas, e alguém que adora estudar, adora ler livros, é basicamente conhecer uma história nova. E uma história nova te Descobrir algo. enriquece muito. Uhum. E hoje eu tenho uma carteira de mais de 300 clientes e eu tenho o prazer de dizer que eu conversei com praticamente todos eles, né? E o prazer de dizer que eu praticamente não tenho problemas. Os únicos problemas que eu tive foram com os clientes que eu não conversei. Então, a gente faz toda a análise que um banco faria, só que a gente considera aspectos que o banco não considera, que são os aspectos que foram perdidos na modernidade, que é o aspecto humano. Uau. Ou seja, o tal do humanismo que todo mundo fala, a gente pratica ali no dia a dia, mas é um humanismo que está realmente preocupado com a tua vida. Porque eu estou vendendo um bem que vai durar gerações na tua família, se Deus quiser, né? Então a gente tem uma pessoa que compra para alugar, que vai é o pequeno investidor que vai criar um patrimônio, então vai deixar na própria família, e tem a pessoa que está realizando o próprio sonho que não conseguiria financiar num outro banco por N restrições, né? Principalmente os profissionais liberais, os autônomos, que não têm a renda Fixa. formal. Então É a minha vida. eu me interesso por todas essas pessoas. E e é um modelo de negócios, graças a Deus ele é bem sucedido financeiramente, mas ele é libertador, porque eu consigo não trabalhar 15 horas por dia,
Isso é uma bênção, né? Consigo estar com a minha família, praticar o esporte, que eu pratico bastante esporte, e estudar. Ou seja, fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer, que é o nosso dever. Estando num bairro, dando modelo Estando no bairrista. bairro, exatamente. Então, o desenvolvimento imobiliário que a gente faz, eu não saio desenvolvendo em todos os bairros da cidade. Então, eu escolho alguns e ali eu faço projetos menores. Então, não são prédios de 100 unidades, 200 unidades. Não, são prédios de 50, 60, 70 no máximo. E o interessante é que nesses prédios, todo mundo se conhece. Era o que eu ia O grupo do falar. WhatsApp, né? Todo mundo se ajuda. É super interessante. Tem menos intriga. Porque você sabe que juntam duas pessoas, Jesus Cristo tá lá. Mas também Tem mais a coisa. intriga tá junto, entendeu? E quando as pessoas tiveram esse início em comum, que foi uma conversa com o dono da empresa, grandes coisas, mas assim, teve uma conversa inicial, todo mundo tem um início em comum. Poxa, foi legal ter aquela conversa lá, a gente conversou de tudo, mesmo de apartamento, né? Foi isso mesmo. E pronto, os laços estão criados. Quando a gente foi no seu apartamento, num dos prédios, que não era. Eu até achei que eu iria vender alguma coisa daquele prédio e você falou que aquilo ali já estava tudo vendido. Mas Já. assim, nós fomos fazer umas filmagens aqui com o Ian e com o Daniel, lá num dos seus prédios. Aí depois teve uma hora, isso não sai, né, no vídeo, mas a gente estava sentado na. Funcionava como recepção ali do prédio que tava com a porta aberta. Me chamou a atenção, né? Todo mundo passando que morava ali, tipo, ô, Pereda, não sei o quê, nossa, não sei mais o quê, Eu falei assim, cara, isso aqui realmente parece bairro do interior, meu. E eu tô do lado de uma estação de metrô em São Paulo. Isso aí me chamou muito a atenção, porque não é um modelo que. Olha a palavra, incorporadora. Você já acha que é tipo o imperador, né? O cara é inacessível. E de fato é interessante porque todo mundo tem essa visão. A minha estrutura é super enxuta, administrativa. Então, as pessoas que estão comigo há muitos anos, conhecem o meu jeito de trabalhar e os clientes até falam que elas são mini Peredas. Porque, e eu acho que isso é um pouco da... Assim, quando a gente estuda em administração, modelo organizacional, a cultura da empresa é a cultura do dono. Não tem nada diferente, não é uma democracia. É uma empresa, está lá, ela tem um propósito e tem um caminho que é dado pelo fundador. E essas pessoas, se essas pessoas estão com você, é porque elas acreditam em você, né? Não só os clientes, como os funcionários, e elas assinam embaixo aquilo que você está fazendo. Então, os clientes todos, eles veem a cultura da empresa inteira refletida em todos os funcionários. É muito interessante. E quando o time de vendas fala, né? A gente vai analisar seu crédito, você vai entender a sua renda, como é que você pretende pagar, mas a parte mais importante de todas, definitivamente, é a conversa com o incorporador. E é sempre muito engraçado, porque eu já tenho um acúmulo de histórias, todo mundo, quando eu entro na sala, primeiro que já fico espantado que eu tô sem cabelo branco, né? Eu já acharia estranho eu também. cresci em 2000, tá me ajudando aqui, então... Mas já acha que, um cara jovem tá com a incorporadora, eu achava que era um senhor já de idade, e eu nunca achei que eu fosse conversar com o dono. Eu falei, então, esse é o meu modelo. É um modelo que é próximo. E a empresa, eu espero que ela, enquanto eu estiver à frente dela, vai ser desse jeito. Se eu chegar, um sócio aparecer, Pereda, vamos fazer 500 unidades, e vai dar um baita de um resultado, eu já penso na dor de cabeça que isso vai me dar e as restrições que eu vou ter para fazer aquilo ser algo bacana. E os cabelos brancos que vão aparecer. E os cabelos brancos que vão aparecer. Então eu já falo um não logo de cara. Então eu evito as coisas gigantescas. Você trabalha... Ó, vamos juntar tudo aqui. A gente tá falando que as nossas cidades são feias. Principalmente São Paulo. Tô me focando em São Paulo. São Paulo consegue a façanha de os bairros nobres e ricos de São Paulo serem absolutamente horrorosos. Quase todos eles. É difícil você achar lugar bonito nessa cidade. E ao mesmo tempo você trabalha na prática com pessoas que não têm um acesso a um banco, por exemplo. Como que você faz isso? Você chega lá pra um cara, você monta uma coisa, às vezes, num bairro que não precisa ser um bairro central, e fala, vou construir um prédio aqui. Não precisa, obviamente não dá pra construir um palácio de Versalhes, né? Mas ali você vai construir um prédio.
que vai além um pouquinho do funcional, sem aquela... A gente filmou, né? Teve umas filmagens lá muito bonitas de um prédio que ele é acessível para a maior parte das pessoas, mas você fala assim, cara, você tá sem análise no banco. O banco não... O que você faz? Você chega lá e conversa o quê com a pessoa? Foi o que eu te falei, a última coisa que eu converso é sobre apartamento. Então eu quero saber tudo da vida dela. E eu, de certa forma, também passo muito da minha própria experiência pessoal. Uhum. Porque no final das contas eu tô criando um relacionamento. Tem alguns financiamentos que eu faço de 20, 25, 30 anos. Clientes que já compram. E eu tenho esse modelo. Tem clientes que já estão no quinto apartamento comigo, que vão quitando, eles vão se esforçando, vão entendendo que o que eu faço é reduzir aquele bloqueio que a gente tem de eu nunca vou conseguir juntar a entrada necessária para comprar o meu próprio apartamento e vou passar a vida em... Não, eu não tenho esse bloqueio. Mas eu acredito, assim, o meu modelo é muito baseado em conseguir ler as pessoas e acreditar no trabalho delas, acreditar no que elas estão fazendo e também que elas têm uma visão de mundo parecida. Então, existe uma análise que ela é racional e existe uma análise que ela é completamente sensitiva, né? Uhum. Não sei se a palavra correta é Criar essa, mas laços, né? você cria um laço. Então, é uma sensibilidade que você vai apurando e é impressionante. Quanto mais pessoas a gente conversa, eu converso, maior fica o seu faro para problemas. Você percebe se a pessoa vai dar problema É em fácil 10 perceber, minutos. exatamente. Tem algumas coisas que dá para sentir, né? Então, acaba sendo também um jeito de evitar problemas essa minha entrevista. E até agora está sendo muito bem sucedido e só pessoas muito felizes. E aí, de novo, né? O modelo é um modelo de negócios que ele é... Eu até diria para você que ele é um meio medieval, porque... E eu me Sim, orgulho dele, porque sim. ele é, ele é um modelo de negócios enxuto, pequeno, familiar, e a gente, especialmente na faculdade de administração, eu fiz uma das grandes faculdades aqui de São Paulo, onde eu conheci minha esposa, que foi, acho que o grande ponto, o ponto alto da minha faculdade foi ter conhecido a mulher da minha vida. Na faculdade é dito que, olha, o modelo familiar, pequeno, tá tudo É. errado. Eu falei, cara, não tá tudo errado, tá tudo certo. Porque é ali que a independência existe. E é ali que a. Não estou também, obviamente, não significa que todo o resto está errado. Todo mundo, a gente vai encontrar o nosso próprio caminho. Mas esse modelo que foram martelando na minha cabeça na escola, que era um modelo informal, não profissional e completamente errado, hoje, aos 40 anos de idade, é exatamente o modelo que eu defendo. Você já vendeu pra alguém que assim, como você tá falando, você tá vendendo primordialmente, vamos dizer assim, para as pessoas que não têm uma possibilidade de ter acesso a um financiamento crediário pelo banco. Sim. Você já vendeu pra alguém assim, que você bate o olho e fala assim, cara, como que esse cara vai pagar por um apartamento? E lembrando, eu queria até fazer um comentário que quando a gente tava indo pro verificar o prédio, eu conversei muito disso com o Ian, né? Os nossos avós, tipo, era tudo pessoa que trabalha no bonde, pessoa que trabalha costureira, Uhum. entendeu? Todos eles conseguiram legar pros nossos pais, vamos dizer assim, um terreninho no interior, sabe? O terreninho lá na periferia. Conseguiram deixar algum legado, É. construir, exatamente. Hoje eu tenho uma profissão mais 400 mil vezes melhor do que os meus avós e eu não consigo. Você já vendeu pra alguma pessoa assim que você olha e fala, Já, cara. para diversas. Eu tenho um caso que é bastante clássico, eu sempre conto, que virou um grande amigo meu, que por sinal é um youtuber. É o João. Ele tinha, se não me engano, ele já contou essa história para os seguidores dele, acho que ele tinha 12, 13 mil reais. E por algum motivo, da internet e tudo mais, ele caiu e foi fazer uma reunião comigo. E eu falei, não, eu vendo para você. Você é um cara. E ele tava assim. Aparentemente, ele era um risco grande para mim. Uhum. Antes dele virar youtuber, né? Então, antes da fama, Do por boom, assim né? dizer. E ele falou, cara, até foi emocionante a reunião. Eu falei, como, você tá acreditando em mim? Eu falei, você tá aqui com a sua esposa, seus filhos.
Cara, você é um batalhador. O que você precisa agora? É disciplina. Você consegue construir com disciplina. Eu treino, eu faço Ironman. Não vou conseguir completar um Ironman sem disciplina. Ninguém consegue. A disciplina é chave para você fazer as grandes conquistas da sua vida, de estudo e tudo mais. E ele foi um cara disciplinado, conseguiu pagar as parcelas e principalmente, que é o que eu sempre converso, o financiamento de longo prazo ele é feito para você antecipar, ou seja, correr mais do que a velocidade da esteira, porque a esteira, você está correndo, você não sai do lugar. E a parcela mensal de um financiamento, seja ele qual for, comigo ou com o banco, é a mesma coisa. Você vai cansar, vai suar e não vai sair do lugar. A chave está em ter disciplina e correr mais. E conseguir economizar e tá lá o seu cofrinho. Se você. A gente é bombardeado por consumo desenfreado. Então, qualquer tênis hoje custa R$ 800. Uhum. Se você deixa de comprar um tênis em um semestre, você paga 2 ou 3 parcelas do teu financiamento. E nem todo mundo consegue fazer essa conta e principalmente transformar isso num modo de ser. Eu lembro de uma cliente lá de Campinas, comprou um apartamento de R$ 250.000, ela que mandava na família, e boa parte das famílias que conseguem construir, É com é a sempre mãe a manda. mulher, é a mãe puxando a coisa. E eu lembro dela ter virado assim e falou assim, olha, eu entendi o que o Pereira está falando. Ele está dizendo o seguinte, a gente consome 12 Heinekens no mês. A gente vai passar a consumir 6. A gente come 3 picanhas no mês. Vamos cortar 2. Então é a fábula da formiga, né? Uhum. E da cigarra. Se você abre mão de pequenos prazeres Constantemente. constantemente no presente, você vai ter um grande benefício no futuro. É assim para a tua saúde, né? Você quer emagrecer, você vai abrir mão de um prazer, de um prato mais gostoso, uma lasanha, para no futuro você estar numa forma melhor. E na vida financeira, patrimonial é a mesma coisa. Todo mundo pode ser rico. A riqueza ela não está necessariamente ligada a uma coleção de posses. Ela está diretamente ligada ao quanto você é dono do teu próprio tempo. Isso é riqueza, que é o bem mais precioso que a gente tem nessa vida, que é o tempo que a gente tem disponível nela. Então, se você é dono desse tempo, você é rico. Não Uhum. importa se você tem um patrimônio de 500 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões. Se você consegue não depender do teu suor para fazer é, o teu gasto mensal, você tem essa riqueza. E eu tenho diversos exemplos de clientes. Tem um cliente meu que ele é super chato, cara do bem. A última vez que eu vi, ele estava trabalhando como motorista de Uber, faturando R$ 8.000 por mês. Ele já conseguiu quitar 2 apartamentos e ele tem 4 no nome dele. Ou seja, os outros 2. Então ele já está com 2 quitados, alugados, e o terceiro ele está quitando, amortizando, e o quarto está batalhando. Esse é o cara. Esse é o brasileiro médio. Esse é o brasileiro que os bancos não veem. Uhum. E você só vai ver esse brasileiro na conversa. Você só vai encontrar ele na conversa. E eles estão em alguns lugares específicos. Eles estão em alguns lugares específicos. Como você acha esses caras? Olha, eu tava esses dias, acho que eu vi algum vídeo do Elon Musk, lá para 2012, 2013, ele comentando, eu acho que isso está acontecendo um pouco com as empresas e com o marketing das empresas. Ele falou o seguinte, olha, o marketing é o menos importante. O mais Você tem um bom importante é o que produto. eu estou fazendo. Uhum. O que eu estou fazendo é o que importa. E se eu conseguir fazer essa mensagem daquilo que eu estou fazendo para as pessoas certas, elas vão me achar. E esse modelo eu de certa forma, venho praticado há algum tempo. Eu estou fazendo. Quando eu estou desenvolvendo um projeto, eu me envolvo pessoalmente. Então, um prédio que eu estou lançando, eu olhei cada uma das plantas. Eu me coloquei dentro dela, vivendo aquilo. Então, tem um traço pessoal, junto com a minha equipe de engenharia e arquitetura. Então, tem um toque muito pessoal ali. Tanto na arquitetura externa, na forma como o prédio tomou,
quanto na arquitetura de, não de interiores, mas no apartamento em si. Tudo aquilo tem um toque nosso. Então, eu acredito que o nosso produto... Vou te dar um exemplo. O prédio que você foi visitar, ele está 100% vendido. Na mesma rua, tem um prédio com a mesma quantidade, com unidades parecidas. Ele tem, sim, 42 unidades. Ele começou a ser construído junto com o meu. Ele tem uma unidade vendida. Uou. Então, e assim, ele vende mais barato que eu. Poxa vida. E eu acho que é um pouco daquela história. Pô, você entra num restaurante que tá vazio, né? Tem 2 restaurantes na mesma rua. Um tá abarrotado de gente. O outro tá vazio. E é mais barato. Por que você entra no que tá cheio de gente? Tem diversas teorias. Mas muito provavelmente a comida lá é melhor. Sim. Muito provavelmente o atendimento lá é melhor. É por isso que existe Reclame Aqui, Yelp, essas coisas, que é pra você não ver análise de uma pessoa, pra você ver várias. Várias. E eu lembro que até por influência da internet, eu via que o consumidor moderno ele tem a tendência, e especialmente no meu mercado, ele tem a tendência a reclamar, porque as empresas são normalmente médio, grandes, e elas produzem em escala. Então, elas tratam os clientes em escala. E normalmente uma assembleia de entrega de um condomínio ela é sempre muito estressante. Que aconteceu algum detalhe, algum atraso, 2 meses, e as pessoas estão muito estressadas, especialmente até mais no econômico, porque eu vejo que tem menos carinho dos incorporadores com esse público. E é um estresse tão grande, porque ninguém conhece os problemas de cada um, que assim, eu não vejo muito sentido em fazer alguma coisa dessa. Não Ninguém é muito quer interessante. participar. E no nosso caso, a nossa assembleia de instalação de condomínio foi uma festa. A gente abriu champanhe, todo mundo se conhecia. Quem vai ser o síndico? Eu indiquei o meu engenheiro que tinha feito o prédio. Também sofreu pra caramba ali. Mas uma coisa que eu aprendi com os youtubers foi: você só... Nesse mercado, você só reclama. Você não elogia. Então, por isso que o Reclame Aqui fez muito sucesso. Sim. E aí eu passei a... Assim, como eu tenho muitas conversas, todas as conversas são muito boas, eu falei, poxa, por que ninguém dá nota pra mim? E aí toda reunião eu comecei a falar assim, vamos lá, gostou, deu tudo certo, foi bacana, você viu que o produto é bom? Então vai lá e curte e compartilha, né? O meu produto. É igual eu pedindo aqui, curta, compartilha, então, deixa um comentário. Então vai lá, curta e compartilha a empresa. Então no nosso caso é o Google. Então eu parei de fazer isso, mas agora eu vou voltar a fazer. Que eu vi você apresentando aqui o vídeo no começo, eu vou voltar a falar, pessoal, curtir e compartilhar. Isso aí, curta, eu compartilho o Pereda. Então, assim, o marketing, eu acho que como é que eu posso dizer? Tá over, sabe? Sim. Tá saturado, muita tá atenção extremamente pro saturado. marketing. A gente faz essas campanhas de captar lead na internet, mas eu acho que o que importa é encontrar uma conexão com as pessoas. E encontrar uma conexão com as pessoas é fazer a sua mensagem ser ouvida. E ela vai ser ouvida no momento propício para cada um deles. Então, eu acredito que, no meu caso, acontece muita recompra. Então, recompra não, reinvestimento. Então, uma pessoa gostou de um apartamento, deu tudo muito certo, ela foi lá e comprou o segundo. Tem muito cliente assim. Mais de 40% das minhas vendas são de clientes que estão comigo. Então, eu acredito que esse modelo é muito bem sucedido. Eu queria fazer uma pergunta, como se eu estivesse comprando alguma coisa, porque são as minhas 2 perguntas aqui, mas eu vou começar pela segunda, já que você está falando disso. Você está falando que algumas pessoas recompram, ou seja, a pessoa compra um apartamento, sei lá, pagou não sei quantos aí de parcelado, e ao mesmo tempo você está trabalhando com pessoas que não têm crédito aprovado no banco. O que as pessoas fazem, então, para ter esse segundo apartamento? Qual que é a mentalidade ali? Eu tô te perguntando isso por um fator. Eu não entendo disso, sabe? Toda vez quando falava assim, investimento, não sei mais o quê, e já tivemos conversas com investidores, eles falam assim, imóvel é uma coisa muito importante. Eu lembro que eu estava conversando com o Carlo Cauti na Revista Oeste, falando, tem sei lá, um dinheiro sobrando no banco, e ele falou assim, cara, imóvel. Eu falei assim, cara, eu não entendo nada de casa.
Como é que funciona isso, principalmente para quem não tem tanto dinheiro assim? O imóvel é um investimento fantástico por um motivo interessante. Ele põe um freio na tua ganância. E especialmente nós homens, a gente tem essa pegada de conquistar, né, de eu na bolsa de valores, investir, tomar risco e tudo mais. O imóvel, ele tem um potencial muito grande que se realiza num horizonte de tempo que não dá para você ser impaciente. Então precisa ter paciência. Eu lembro, num dos lançamentos que eu fiz, que as pessoas reclamavam: Pereira, tá muito caro o seu apartamento. Tá muito caro, tá muito caro. Eu falei assim, confia. Na época eles estavam negociando a R$7.500, R$8.000 o metro, aquela unidade. Passados 3 anos da entrega do apartamento, ou seja, 36 meses, que para o mundo moderno já é quase que um século. Né? Já passou 3 anos, que nem acho que é muito. Eu normalmente falo assim, você vai olhar daqui a 10 anos, vai olhar para trás, que é normalmente o que nossos pais faziam, eu falo, caramba, eu paguei barato. Como a gente pagou barato nesse negócio. Então, só aumenta, ele não tem a menor possibilidade. 3 anos e meio depois, o imóvel estava valendo R$14.000 o metro. Nossa Senhora. Né? E a pessoa comprando R$14.000 o metro feliz. Porque tem essa também. A regra geral de mercado imobiliário é o ponto, onde você está fazendo aquele produto. E as coisas que eu faço, como é um lançamento por ano, eu vou garimpar o melhor lugar que eu puder garimpar. Né? E no meu caso é perto de metrô, em bairros que são agradáveis de se viver. Eu fico me imaginando lá. Um dos terrenos que eu comprei enquanto eu fazia um treino de corrida. Peguei o telefone e liguei enquanto eu corria. Porque aquela é uma região que eu já conhecia. Eu gostava de correr por ali, arborizada, casas. Você via as pessoas caminhando ali com tranquilidade e tudo mais. Esses pequenos oásis em São Paulo que você consegue ter uma vida parecida de interior do lado do metrô. Exato. Então o investimento imobiliário tem esse freio para tua ganância. Não vai querer, você não vai conseguir comprar. Ainda existe um pouco disso, os lançamentos, tem essa ansiedade de manada, acontece. Mas quando você está investindo em tijolo, a visão que você tem que ter eu estou comprando algo agora que daqui a 5, 6, 10 anos vai estar valendo muito mais do valor corrigido pela inflação daquilo que eu comprei quando eu assinei o contrato. Uma outra coisa que acaba acontecendo comigo é que, como eu faço financiamento direto e confio nos meus clientes, tem cara que compra um apartamento pagando, digamos, sem entrada com R$3.000 por mês. E aí ele aluga por R$3.000 por mês. Aí ele fala, como assim? Então, ele está praticamente, né, vão ter os descontos de imposto e tudo mais, mas ele está praticamente pagando a parcela dele, que é a obrigação mensal, com o valor do aluguel, e antecipando aqueles 3.000 que ele tinha reservado para ir quitando o apartamento. E ele constrói o patrimônio sem perceber. Ou seja, no final disso aí, na hora que a pessoa sair, ele vai ter um apartamento dele, sendo que ele não pagou com algumas aspas. A diferença é que eu não exigi aquelas entradas gigantescas. Porque eu não precisei repassar com o banco. Eu não precisei que o banco aprovasse o crédito. E o banco normalmente vai fazer, olha, você vai comprar um apartamento de 500 mil, precisa dar R$100.000 de entrada. Aí pronto. Travou para as pessoas. Eu não travo isso. Eu financio. E ele vai dar esses 100 mil, ou até mais do que isso, sem perceber. Enquanto a vida acontece. Porque a vida acontece. Você está girando ali, você está fazendo a sua renda, está tomando as suas pequenas decisões. E essas pequenas decisões estão... Se você está sendo a pessoa disciplinada, que eu acho que você vai ser, elas estão construindo aquele patrimônio que vai chegar à sua aposentadoria, e agora está em voga falar aposentadoria, não vai depender do Estado. Vai depender do teu patrimônio. E o teu patrimônio está lá se sustentando. Por quê? Porque você foi a formiga, não foi a cigarra. E você, assim, por exemplo, uma pessoa que... Isso é uma dúvida real, tá? Não é uma dúvida retórica.
Por exemplo, você pegar um apartamento hoje, seja para você alugar, seja para você, sei lá, fazer um Airbnb, tá valendo a pena? Como é que funciona esse mercado imobiliário hoje para uma pessoa que, como a gente tá falando, estamos trabalhando com classe média e não é classe média alta. Não. Classe média olhando para baixo, inclusive. A pessoa vai investir em apartamento, que para mim já é chocante. Ainda mais nos dias de hoje, sabe? Eu falo, meu, peraí, investir. Você não vai ter nada, né? Você não vai ter nada e será feliz, né? Aquela coisa bem Great Reset. Você tá indo bem contra isso. Totalmente contra. Você tá pegando pessoal, sei lá, às vezes de classe média baixa e falando assim, ó, você vai comprar teu apartamento e você já vai comprar outro a seguir para ter um rendimento. Dá pra ter, assim, saber esse investimento de fato e sair pagando tudo, sei lá, Airbnb, aluguel? Como é que funciona hoje? Tem uma cliente minha que foi negada por todos os bancos. Uhum. E menos por mim. E ela tem um filho especial e é uma cliente muito especial pra gente. E ela comprou um apartamento num dos meus prédios, pagou tudo certinho, tem pago tudo certinho, antecipa sempre que pode. E tá lá vivendo. E aí eu lancei um projeto próximo ali, porque a região é muito boa, né? Ali perto da estação São Paulo Morumbi, perto do estádio. E é um bairro que ela nunca imaginou que ela fosse morar. Nunca imaginou. Tá lá vivendo, tá tocando a vida dela, ela é vendedora. E eu lancei o próximo apartamento. E falei, ó, você tá interessada? Porque o que você pode fazer? Né? E aí ela viu essa possibilidade. Porque de fato lá ela consegue alugar. Você compra agora esse outro, porque eu acabei fazendo esse lançamento muito por conta das conversas que eu tenho com os meus clientes. Então, Pereda, podia ter 2 dormitórios, né? Vou anotar. Pereda, podia ter mais varanda. Vou anotar. Podia ter uma piscina na cobertura. E fui viabilizando tecnicamente isso. E ela comprou esse apartamento de 2 dormitórios nesse lançamento, está pagando uma parcela de R$1.500, R$2.000 por mês e pagando a parcela daqui, né? Quando ficar pronto lá, ela vai se mudar para esse e vai alugar esse outro. Só que ela já vai ter praticamente quitado esse. Uhum. Então o aluguel dela vai ajudar a finalizar o apartamento número 1 que ela comprou e sobrar um pouco para ir pagando a parcela que já está acostumada a pagar no apartamento novo. Você faz isso com um diferencial aí de R$1.000, R$1.500 a mais por parcela por mês. Por isso que, por exemplo, deu tão certo. Por exemplo, esse meu amigo, ele tem... ele ensina pessoas que têm restaurantes no YouTube. Então são pessoas que assim, trabalham bastante, tem uma sobra de renda ali para investir e muitas vezes acabam gastando com bobeira. E aí elas investem no apartamento e vão quitando com as pequenas sobras que elas vão tendo de R$1.000, R$1.500 por mês. E não viram grandes investidores de imobiliário. Ninguém precisa ser um gigantesco. Sim, sim. Mas você consegue construindo isso com calma, com sobras mensais. Né? Eu tô pensando nisso por causa do seguinte. Como a gente estava falando ali, do que eu e o Ian estávamos conversando, os nossos avós faziam isso. Só que no mundo de hoje, com o preço de aluguel, inflação, não sei mais o que, tá tudo muito caro, óbvio. Pra mim é inconcebível, entendeu? Quer dizer, minha avó era costureira. Ela conseguiu fazer uma coisa como essa. Eu, que tenho um trabalho 1000 vezes melhor que o da minha avó, não consigo. Se eu te falo, por exemplo, que se você consegue separar 3.000 por mês, você consegue comprar um apartamento e provavelmente esses 3.000 você vai conseguir quitar ele com uma velocidade muito grande se você considerar o aluguel. Você acha isso um absurdo? É um absurdo em relação ao que eu ouço por aí, entendeu? Então, mas é perfeitamente factível. São as pessoas que estão comigo. São assim, os pequenos investidores. Sim, tem de tudo. Tem gente, boa parte das pessoas moram nos apartamentos. Mas o pequeno investidor que vai alugar para essa pessoa que ainda não despertou para essas possibilidades. E eu ainda não despertei, inclusive. Ele faz isso aí. Então eu separei 3.000 aqui. 3.000 vai para pagar o apartamento. Aí ele consegue alugar, depois que está pronto, ele consegue alugar isso. Vai quitar a parcela do apartamento dele com o aluguel. Então aquele 3.000 a mais, ou seja, ficou efeito zero. Zero. Então aquele
3 mil a mais que ele tem, ele vai antecipando 5 parcelas do final do fluxo. Então, um financiamento que era para ser quitado em 15 anos, por exemplo, acaba sendo quitado em 4 anos. Isso é perfeitamente factível. Uau! Porque eu sempre digo para os meus clientes, o que eu estou fazendo, eu estou facilitando, mas isso é um modelo de negócio, eu estou ganhando juros. Para mim é confortável vender financiado para você, porque você vai pagar juros para mim. Agora, eu sempre falo, deixa um retrato meu na cozinha ali, como se fosse um quebra-cabeças com 200 peças. Cada mensalidade que você paga, você tira uma peça. Você tem que me tirar da cozinha. Seu grande desafio agora é tirar o Pereda da nossa vida. E Isso aí aí. vira um jogo. E é um jogo mesmo. Só que com disciplina é muito factível e dá muito certo. Antes de eu falar da gente fazer uma pequena mudança de assunto, que, na verdade, continuando aqui tudo que a gente está falando, você está fazendo um lançamento que as pessoas podem, aqui pelo Senso em Comum, vão falar comigo, vão falar que foi indicação do Senso em Comum. Sim, sim. Fale deste lançamento que depois o Ian vai colocar umas imagens, porque o prédio ainda não saiu do chão. Ele não saiu do Tá em obra, subsolo. tá com 20%, exato. A gente tá no Ele tá no segundo subsolo. pavimento. Tá no subsolo. Mas fala aí deste lançamento, as pessoas que forem comprar com Pereda podem passar a indicação do Senso em Comum e vamos acabar com esse prédio antes dele O chegar Flávio ainda vai a participar da 50%. conversa, você vai ver. Não, pois é. Vai ficar 3 horas conversando junto comigo. Não, vamos lá, vamos lá. Mas Fala aí desse lançamento. é um lançamento de um prédio já de uma região que já está super consolidada, ali no Morumbi. Fica a 100 metros da estação São Paulo Morumbi, perto do shopping Butantã, que é um shopping também de mais de 30 anos ali na região. 2 quarteirões de distância, né? É uma região que eu gosto bastante, ela é super residencial e ela tem um ponto interessante, os lotes são pequenos. Então é difícil um grande incorporador fazer um prédio de 400 unidades ali. Uhum. Então é o meu segundo lançamento, eu pretendo ainda fazer mais uns 3, 4 prédios ali, porque a infraestrutura de uma vida de bairro está toda ali instalada. Vai ter de banco, sacolão, shopping, academia, lugar para você pedalar e correr. Delegacia. Delegacia. Eu vi que tinha delegacia, Tem você não estava delegacia. falando, mas eu vi lá que tinha delegacia quase na frente. E o que é impressionante, porque de fato, a linha amarela do metrô, ela é uma linha, primeiro que é bastante agradável. Bem melhor que as outras. Bem melhor que as outras. E ela te conecta ali aos grandes pontos ali da cidade, onde boa parte dos empregos se localizam. Então você consegue chegar na estação Oscar Freire em 15 minutos, Uhum. na Paulista em 18 minutos. Então é de fato muito prático. Então a proximidade com o metrô ajuda bastante, faz com que se você vai comprar para alugar, as pessoas se interessam por aquele ponto. E se você vai comprar para viver, você não vai precisar de carro, até porque o apartamento não tem vaga de garagem. Uhum. Então são unidades de 1 a 2 dormitórios e é o prédio enxuto que eu te falei, esse modelo que eu estava explicando para você. Um senso de comunidade muito forte, uma área comum que resolve boa parte dos compromissos sociais que você vai ter. Então, tem uma área no último pavimento com piscina, churrasqueira, que as pessoas usam muito e normalmente o pessoal se junta para fazer pizza e ficar conversando, porque é um lugar muito agradável, você consegue ver a Paulista. O Ian vai colocar as imagens aqui do outro apartamento, do outro prédio, aliás, porque a parte que eu mais gostei de tudo É muito agradável, foi essa área lá no rooftop. E ele é já dentro de todos os desafios que a gente tem, porque infelizmente a gente não está vivendo na Florença do século XVI, que mesmo com poucos habitantes, todo mundo ali era um artesão que conseguia esculpir alguma coisa maravilhosa. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho a vontade, mas não tenho muita gente que faz. Mas já é um prédio com um estilo um pouco mais voltado para o clássico, com varandas, floreiras, as varandas não fechadas em vidro, mas com atenção aos detalhes. Então é um prédio
muito agradável de se ver. E quando ele ficar pronto, mais ainda. Então, por enquanto, a gente tem as imagens. Mas já muitas unidades já vendidas por outros clientes que já são meus compradores contumazes já compraram. E acho que vai ser um grande sucesso comercial. Vamos esvaziar as vagas deste prédio, então eu quero que esse podcast esvazie o final das vagas desse prédio. Aí vocês vão conversar com o Pereira, fala que foi indicação do Senso em Comum. Hoje eu vou dar uma promoção aqui que eu nem tinha falado para você. Então, o pessoal que comprar ainda vai ter direito a uma palestra minha lá no Rooftop. O que você acha disso aí? Fantástico. Vamos lá, a gente conversa lá no Rooftop. Boa. A gente faz essa reunião junto, sem dúvida, vamos fazer uma reunião sobre filosofia. Isso aí, perfeito. Filosofia e estética. Sobre o que por que a beleza importa. Pois é, né? Por que a beleza tá tão ruim? Com vocês, hein? Agora eu trabalho com vocês aí, vocês deixam seus comentários, mandam mensagem lá pra gente, manda e-mail também, não importa como, mas a gente vai chegar lá, vocês vão conversar, então, com o Pereira pra ter este modelo que eu gostei da sua palavra, medieval. É um negócio medieval, sabe? É você falar assim, cara, eu tenho meu cafofo aqui, sabe? Mas eu conversei com o dono, eu conheço meu vizinho, entendeu? A Assembleia do Zap já pensou, tem um monte de gente, leitor do Senso em Comum morando junto. Imagina só, você faz o clube de leitura, você faz no Rooftop. No Rooftop. O pessoal também, terça-feira, sei lá, pode fazer... Abre um vinho e vamos conversar sobre... Se reunir pra ver o Coffee também, já pensou? Assistir o Coffee lá? Telão pro Guten Morgen, também gostei dessa ideia. O Ian aí tá dando ideias boas. Telão pra assistir o Guten Morgen juntos. Com vocês agora, viu? É obrigação agora, vocês vão entrar em contato pra gente fazer esse modelo comunitário. Aliás, eu iria falar isso porque você falou várias vezes. Quantos podcasts, Ian, a gente falou sobre comunitário? Daniel, você lembra quantos podcasts a gente falou sobre essa falta da vida comunitária? Recentemente foi entre o Estado e o indivíduo. Teve mais uns 2 ou 3, cara. Preciso lembrar agora dos nomes dos episódios. Foram 5 episódios que eu falei recentemente sobre a falta da vida comunitária. Inclusive, só antes da gente mudar de assunto, de uma vez, você não falou o principal. Fica perto do estádio do São Paulo. Isso aí. Fica perto do estádio do São Paulo. O Ian deu um sorriso meio irônico aqui, porque o Ian é corintiano, mas assim, fica perto do estádio do São Paulo. Mas num desses episódios, eu tô mal agora de memória, viu, gente? Num desses episódios, eu falei uma coisa sobre o que a gente precisa ter como um resgate de uma vida, vamos dizer, original, harmônica, orgânica, meio natural, que é esse bairrismo, sabe? Ou seja, ter uma noção de que nós somos seres gregários, mas as cidades estão tirando a pessoalidade. Não é personalidade, é pessoalidade, né? Quer dizer, eu não conheço meu vizinho, não sei nada sobre sua vida, assim por diante. E uma coisa que eu acho que, assim, sei lá, políticos deveriam cuidar, e eles ganhariam todas se eles cuidassem disso, é dessa vida até meio clubista, sabe? Acho que a piada que eu fiz, agora eu não lembro, mas eu falei assim, você precisa torcer pra um time grande... Lembra? E para um time de bairro. Você deu até um exemplo de quando você foi para os Estados Unidos acompanhar o jogo da filha de um amigo seu. Exatamente, que inclusive eu vi recentemente. Fui ver um jogo de futebol americano feminino. Tá. Entendeu? Da filha do amigo meu. Aí, aquela coisa bem americana, tinha lá, tipo, visitors... Homeland, E os pais organizam, fazem uma baita de uma estrutura. Cara, mas assim, tipo, jogo 4 horas da tarde, sabe? As meninas tomando um couro das visitantes, entendeu? Os visitantes jogando muito melhor do que elas, as meninas tomando um couro. E você via lá os pais com camiseta da escola. Os pais com camiseta do time da escola. Go Green, porque era o uniforme verde. Go Green. Eu falando assim, cara, hoje... eu tenho uma imensa admiração por gente que torce pra um time tipo chamado Ferroviário, entendeu? Os políticos deviam cuidar disso. Já pensou, você quer resolver São Paulo? Uma coisa que precisa fazer, o Clube Brasilândia. Tem um grupo disso aqui em São Paulo, o Juventus da Moca. O Juventus da Moca, mas era o único. Entendeu? O Juventus, então assim, tinha que ter o time interbairro, sabe? Que é o Juventus da Moca contra o time da Brasilândia. Cada dia que os caras constroem uma coisa como essa.
Aí você precisa ter uma ajuda política também, sabe? Pegar os bairros da periferia, né? Casa Verde, não sei mais o quê. Vai montando time de futebol, clube, praças, entendeu? Diminui a droga, diminui os problemas. Diminui total. O próprio São Paulo, tem eu sou sócio do clube, e ele tem um programa fantástico ali, até mudando um pouco de assunto para esportes, que tá ligado ali à favela Paraisópolis, que tá ali na frente, na Giovanni Gronchi, que é uma favela gigantesca. A maior de São Paulo, eu acho. Segunda maior. Qual que é a melhor forma de você dar diversas formas, né? Não vou também querer achar uma solução só para os problemas, mas tem uma molecada tão habilidosa pro atletismo, por exemplo, para corridas, para as diversas modalidades que tem do atletismo, e eles têm um programa que já chegou a ter 200 moleques ali, meninos e meninas, treinando ali na pista do estádio, que é um negócio grandioso. Entrar ali é um negócio muito bom. E isso afasta as pessoas das coisas ruins. Sim. O esporte, a religião, a conhecer por nome as pessoas. A comunidade cria laços que são muito fortes, muito difíceis de serem quebrados, né? Isso conta demais, é fundamental. A cidade grande ela vai apagando isso da gente. Vai. Cada um tem que fazer sua parte, tentando. Eu, como construtor, estou tentando fazer isso, né? Obviamente, eu acho que eu fico muito feliz quando eu vejo minha esposa vive comentando várias incorporadoras novas na cidade, nomes que você nunca viu. Existem as grandes, que todo mundo conhece, e outros nomes pequenos. Tem que ter vários nomes. Pô, fantástico, porque vai sempre ter mercado para gente competente. A única coisa que eu peço é que essas incorporadoras busquem a beleza. Então, por exemplo, outro dia eu estava até conversando com um amigo meu da paróquia e eu falei para ele, poxa, o pessoal está fazendo umas casas quadradas muito feias, né? E, coincidentemente, a empresa era do filho dele. Então, pô, mas é do meu filho. Eu falei, puta, mas é feia, né? Não posso... Eu não... assim... Não sei, eu faria diferente. Então, entendo as dificuldades, tudo, mas tem que tentar fazer algo bonito. Tem que tentar. Esse monte de casa na cidade que tá aparecendo, que é tudo quadrado, porque vai aumentar ao máximo os espaços, cara, para com isso. Vamos tentar fazer mais... E eu acho que muito culpa da arquitetura mesmo. Sim. Que vai seguindo nas escolas de arquitetura, e eu sei porque eu converso com os arquitetos, pô, é proibido falar dos clássicos. Você só pode falar daquela turma lá que desenvolveu os conjuntos habitacionais de Paris... que fazia aquele monte de concreto armado. Le Corbusier, um dos maiores FDPs da humanidade, enfim. Pois é, exatamente. Eu acho que tem um livro do... A gente estava conversando sobre o Anthony Daniels, como é que ele chama mesmo? Ele tem o Theodore o Anthony Dalrymple. Daniels o Theodore Dalrymple, né? E ele comenta... Quando eu entrevistei, eu tinha que falar Mr. Daniels, eu não sabia direito o que falar. Eu falava Mr. Daniels. Ele usa o codinome do Dalrymple. Dalrymple. E ele é um filósofo, só que ele gosta muito da arquitetura, acho que ele é médico, se eu não me engano, mas ele fala assim, da contribuição que esses anéis de Paris deram para a segregação completa tanto das comunidades como das no-go zones que existem hoje na Europa. Assim, são conjuntos habitacionais que a polícia não entra. Né? E a gente tem um pouco disso aqui. Tem um pouco disso. Na Marginal você vê, assim, não que a polícia não entra, mas a turma vai ocupando, vai criando algumas coisas que não são bonitas de se ver, né? E os Cicos também fazem isso, né? Nem se fale. Você estava falando sobre o projeto de Paraisópolis do Morumbi, e uma vez eu fui ver, eu não vou... A história é meio bizarra, mas eu fui ver a orquestra de Heliópolis. Aí eu falei assim, cara, me convidaram lá pra ver no Teatro Municipal. Eu tava na área VIP, né? Eu falei assim, pô, de graça, cara. Até a injeção na testa, né? Ainda mais Teatro Municipal, e era música clássica. Eu falei assim, deve ser uma coisa assim, sabe? Não com tanta qualidade, né? Quanto você assistir a própria USESP, mas vamos lá assistir.
Meu, os caras começaram a tocar. Só jovem. Os caras começaram a tocar. Eu falei, meu, isso é uma das melhores orquestras que eu já ouvi na vida. Espetacular, né? Cara, eu fui assistir orquestra em Nova York, naquele principal. Eu falei assim, tava melhor. Te falo de verdade, assim. Então, assim, é isso que eu falo. Quando você junta as pessoas com um objetivo, você tava falando lá no comecinho sobre disciplina. O jovem não sabe, o jovem é a pessoa que mais tem disciplina possível. É que não tem disciplina com os pais. Disciplina potencial. Não, ele não tem disciplina com os pais e com a escola. Agora vai ver, assim, por exemplo, com Futebol dele. o futebol dele, com a coisa que ele gosta. com a Lady Gaga. Com a Lady Gaga com videogame, entendeu? Ele é tão disciplinado, mas tão disciplinado que ele é obsessivo. É. Às vezes a dificuldade que você tem com o jovem é tirá-lo de uma disciplina que ele tá aplicando a algo errado. O Olavo falava que existe eu não lembro de qual pedagogo que dizia que pega o jovem, aquilo que ele gosta, e você consegue ensinar tudo da realidade a partir daquele gosto que ele tem. Exato. A matemática, a física, a história. Então, é igual de beisebol. Você vai Explicar tudo pelo beisebol. tudo a partir do beisebol. Sim. Matemáticas, as equações e tudo mais. É um negócio impressionante. Eu, eu acho que assim, esse modo de enxergar a realidade, que no final das contas é divino, que Cristo ensinou pra gente, ele redireciona todas as suas prioridades de vida. É claro que a gente está aqui para buscar um certo conforto material, mas qual que é o ponto desse conforto? Até onde você vai estar perseguindo uma coisa que depois, quando você senta, você olha para trás, você perdeu todo o resto por aquilo? Então, vejo nas escolas. Minha filha hoje ela estuda numa escola de elite aqui de São Paulo de administração. Pô, a turma tá aficionada, obcecada pelo trabalho. É tudo aquilo que hoje eu vejo e falo assim, não faz sentido fazer isso. Como é que a gente vai mostrando que nesse caminho? Com a minha filha eu ensino, né? Ela já fala, papai, pô, os caras estão 3 da manhã ali. Eu falei, nada a ver. Ainda para ser funcionário lá do BTG, do sei lá o quê. Estão virando retardado. Não tem sentido Retardado isso. E aí é aquela busca pelo... É o deus do dinheiro, que está ligado ali à luxúria, que está ligado a consumo de entorpecentes, está ligado a tudo que há de ruim. E é um ciclo completamente vicioso, que você precisa se ver livre. Às vezes até o cara que está nesse ciclo vicioso, às vezes entra, por exemplo, no Iron Man, que é uma moda. E o cara enxerga esse ciclo de um jeito totalmente negativo, né? Quando, por exemplo, o Iron Man é um jeito de você enxergar a tua micro-realidade, tudo que acontece num dia, toda a preparação necessária para você performar naquele dia é basicamente um microcosmo da tua realidade de vida. É por isso que marombeiro, às vezes, você consegue ver, 95% da academia só tem retardado. É impressionante. Quer dizer, eles estão fazendo uma coisa boa, mas o cérebro, assim, tá completamente atrofiado, né? Tá superficial. A pessoa não tem uma preocupação. Eles se preocupam com aquele negócio como um fim em si mesmo, né? Exato. Pessoa que vai lá pra academia pra postar todo santo dia a mesma foto no Instagram, né? Tipo, ó, como é que eu tô ficando. De hoje tá pago. O de hoje tá pago. De hoje tá pago. O famoso de hoje então, tá pago. É claro que os dramas são individuais. As histórias são individuais e são infinitas possibilidades de dramas que não existe uma receita para isso. Sim. Obviamente cada um vai achar a sua. A única certeza que a gente tem é que a do verbo encarnado. Se você apontar para ele, você vai encontrar o caminho do teu drama pessoal. E não passa por vender a alma pro diabo, entendeu? Muito. Definitivamente não passa por isso. E claro que tem tempo em que você vai trabalhar mais. Tem tempo em que você precisa, ou você tem a tua família. Minhas filhas hoje estão mais velhas, uma tem 19, vai fazer 19, a outra está com 15, então, mas quando elas tinham 2 anos, tinha que pagar a conta. Então, é lógico que eu trabalhava que nem um louco, né? Mesmo sem saber para onde eu estava indo. Como eu tô hoje. mas chega um ponto que você consegue tirar um pouco, quando você consegue tirar um pouco a cabeça para fora da água, aí você começa a nadar para o caminho certo. Que a gente precisa, né? Quero mudar de assunto rapidamente. Daniel, você consegue dar um foco aqui, ó? Você falou sobre o Niemeyer, tá? Isso aqui é o que Rico hoje considera genialidade na arquitetura, tá?
Aqui eu construí um prédio de alto padrão, desenhei aqui como um grande arquiteto, tá? Um prédio de alto padrão. Você pode ver que ele tem varandas, janelas assim bem amplas. Esse aqui, tá? Este aqui já é um prédio um pouquinho mais classe média, tá? Uma classe média já tendendo para o baixo, né? Você vê que começou a dar uma apertada aqui, mas a porta você percebe que ela também tá bem moderna. Uma porta pós-moderna, né? Uhum. Tem um botãozinho lá. Este prédio aqui, sabe, é aquele meio, vamos dizer, né? É um puxadinho neoclássico, entendeu? Pra todo mundo. Esse aqui é o típico desenho do Niemeyer, tá? Isso aqui eu acho que vale quantos milhões? Você acha, Daniel? Se tiver 400 milhões, eu se acho. tiver com a assinatura certa, meu. Niemeyer. Se tiver com a assinatura certa, a turma vai usar isso hoje até como campanha de marketing. Campanha de marketing, né? Esse aqui é meu prédio mais Niemeyer de todos, tá? Que ele tem formato de, sei lá, uma cola bastão print. E aí as janelas também são arredondadas, como você pode analisar, né? Porque assim, nada pode ser mais moderno. Aí você compra não compra um apartamento, você compra uma fatia de pizza, né? Eu morei... Caixa, você já montou a série do Partido Comunista Francês. A série do Partido Comunista Chinês fica excelente aqui nesse negócio redondinho. E esse aqui tem uma vantagem, tá? Só que presta bastante atenção neste prédio, por favor, nesse prédio redondo. Ele tem uma vantagem suprema em relação aos outros. Nem o Boulos quer invadir essa merda aqui. Entendeu? Este aqui é o prédio o mais seguro de todos, porque assim, se ele tiver completamente vazio, meu amigo, mas nem o Boulos quer saber desse negócio. Então assim, compra aqui garantida, tá? Pra vocês que querem falar sobre beleza. Eu quero fazer... A gente tá com pouco tempo, tá? Eu sei que a gente tá com pouco tempo, já estourei todas as possibilidades aqui e o Daniel tá com cara de fome. Mas vamos lá. Pereda, você, falando agora, você conheceu o Olavo de Carvalho. Isso que é o que as pessoas vão ter na reunião que elas vão ter pra comprar o seu próximo apartamento aqui, que o Ian tá, os próximos apartamentos aí do seu próximo prédio, que o Ian vai deixar bem claro aqui pra gente. Você conheceu o Olavo de Carvalho, você começou a começar a ter preocupações, vamos dizer, culturais, literárias, filosóficas, etc. Quantos amigos você ainda tem desde que você conheceu o Olavo de Carvalho? Você tem um amigo familiar, pelo menos? Eu sempre falo que tem um choque inicial de conhecer o Olavo de Carvalho. Uhum. Porque você percebe que você é burro. Uhum. Né? Então, eu sempre amei estudar e eu estudava tudo errado. Né? Então, porque eu achava que o estudo ele era um título. Né? Então eu lembro que o Olavo falava, né, daqueles cadernos de cultura que saiu no Estadão, na Folha. Enfim. Pô, eu tentava ler aquilo, eu não entendia nada e eu que me achava burro, no final das contas. E achava que estava errado, eu queria perseguir esse ideal da cultura como bem de consumo e, porra, tava lá errando pra caramba, né? E o choque inicial... Eu vejo isso muito na realidade brasileira, até no mundo conservador também, liberal, conservador, e quem não sabe a diferença entre um e outro. Você percebe que você estava naquele mundo, o Olavo vem, ele te joga uma isca, você capta aquilo e fala, putz, ó, eu sei a verdade agora. Uhum. Ou eu tô consumindo... tô na trilha certa para a verdade, só que eu não sei explicar isso. E aí você vira um baita do mala. Você realmente vira chato. Sim. Eu acho que um pouco da explicação aí desse trauma inicial, e aí você acaba perdendo alguns amigos, é porque você tá se sentindo um baita de um besta, um burrão, você não adquiriu todos os meios de expressão que são necessários para defender as ideias, que o próprio Olavo fala, ó, faça um voto de abstinência de opinião. Porque você não vai conseguir falar sobre tudo, que é o que hoje em dia a classe falante dá opinião sobre tudo. Você não consegue dar opinião sobre tudo. E eu fiquei 1 ano e meio, minha esposa não aguentava mais. Você tá muito chato, você não consegue. E aí, com o tempo, você vai adquirindo, né? Vai adquirindo os meios, vai adquirindo a cultura minimamente necessária para expressar aquilo que você tá vendo, que eu acho que é o grande problema brasileiro, né? Você sente que tem algo errado, só que você não consegue transformar isso em palavras. E é desesperador, é como se você estivesse preso numa caixa, você não consegue sair dela. Mas graças a Deus,
já tem o quê? Uns 12 anos que eu tomei conhecimento do Olavo e sou aluno do COF, eu consegui converter muita gente, converter novos amigos e apontar alguns caminhos novos para algumas pessoas. E é um pouco do apostolado que nos é pedido por Cristo, né? Uhum. Então, tanto através do conhecimento, através de uma cultura, não uma cultura de, vou ter essa cultura para mostrar que eu tinha isso também. Então agora eu vou falar de Machado de Assis para mostrar que eu sou inteligente. Tá na mesa de bar, assim, pô, Shakespeare você não consegue contar as histórias, porque você leu sem prestar atenção. Uhum. Mas com o tempo vai passando, essa maturidade chega e principalmente essa direção muito mais eterna te deixa mais inteligente no final das contas. E aí você acaba sendo uma ferramenta. Eu acho, pelo menos, tô tentando tá nessa fase, tá nesse momento, né? Acho que tá dando certo. Você conseguiu fazer novos amigos e ter outros tipos de conversas? Porque assim, a pergunta que eu quero chegar é o seguinte. Quando a gente começa, tá num ambiente que você, de trabalho, de faculdade, dos amigos, vamos dizer, do mundo. E aqui a expressão é bem bíblica, né? Mundo no sentido bíblico da coisa, né? Aquele povo do mundo lá. Quando a gente começa a ter alguma preocupação minimamente cultural, tem um certo choque, né? E até, por exemplo, eu montei o clube de leitura da Montanha Mágica também, pensando nisso, falando assim, cara, a gente às vezes precisa se juntar com pessoas, porque eu sempre invejei em clubes de leitura nos Estados Unidos, com os mesmos interesses. Só que, cara, tipo, pessoal do ambiente empresarial. Geralmente é o pessoal mais rico da cidade, o pessoal que mais tem meios e recursos e os mais tapados possíveis. Né? Menos... São burros. Vamos colocar o termo correto aqui, o termo científico. O Lian falou aqui da preocupação em usar os termos corretos e científicos. São burros, estúpidos. Eu acho que a gente tá... E o empresário, ele tá, na maioria dos casos, preso nessa visão de mundo racional que ele acha que é superior à visão de mundo dos sentidos. Uhum. E eu tava preso nisso, eu fiquei preso durante muitos anos. No sentido de, qual que é a coisa mais concreta que eu achava que eu conhecia? Se você não falar que 2 mais 2 é igual a 4, se você não me provar isso aqui, eu não vou acreditar. Uhum. Então eu só provo eu só confio naquilo que está provado racionalmente. Que pode ser citado pelo Átila Yamarino. Exato. E o aí universo, no conflito do universo tá ali. E aí você fica refém dessa tal da visão de mundo material. E quando vem alguém, no meu caso foi o Olavo, para muita gente, outras pessoas, mas no meu caso foi o Olavo, e te resgata desse mundo, fala assim, o materialismo, ele está dentro de um mundo que é sobrenatural, que está além e talvez não, e com certeza vai ser inexplicável para ele. Esse mundo, ele tá... O Olavo fala muito do tal do Aperon, né? Sim, abertura para a realidade. O barco que está navegando no mundo do desconhecido. Só que o fato de ser desconhecido não significa que não existe, está lá. E talvez a gente não conheça. O barquinho que está navegando no Aperon é aquilo que a gente conhece. A gente vai tentando aumentar esse conhecimento. Então, o empresário, por estar muito voltado para esse mundo burocrático, de desenvolvimento, de planilha, de retorno, de fluxo de caixa, de dar ou não dar resultado, e o preço de uma coisa é a multiplicação de uma estrutura muito, muito bem feita numa planilha de Excel. Esse mundo te aprisiona para a visão dos sentidos. Então, é meio que um dogma no mundo empresarial essa questão do... ele tem... Quando você fala, aquele cara tem um toque de Midas, ou o sexto sentido para as coisas, é tudo uma coisa, uma explicação meio mística. Mas que, na verdade, esse cara é bom pra caramba, porque ele consegue captar os dados da realidade e transformar em coisas que ninguém viu mais, ou ninguém percebeu, ou ninguém teve condições de fazer. E isso é inexplicável racionalmente, né? Só que a gente fica preso, mas isso aqui não tem explicação racional. Então, cara, não tem explicação racional porque não é para ter explicação racional. Porque é de um dado do sentido. O sentido que faz acontecer.
É o sentido de um arquiteto que faz ele criar uma obra-prima. Não é uma explicação racional. Você consegue achar arquitetos hoje, por exemplo, que tenham esse pensamento como a gente? Ou seja, eu quero criar um prédio, tudo bem, às vezes pode ser uma coisa mais ou menos como os prédios aqui, Morgenstern e Niemeyer, entendeu? Mas que sejam prédios com alguma beleza, ou quase todos eles estão pensando na funcionalidade. Eu corro risco de ser injusto e não quero ser, mas os arquitetos eles estão presos numa escola de formação que não é mais artística. Não é mais artística, ela é técnica, ela é entender a lei de zoneamento de um determinado local, no nosso caso São Paulo, e tentar maximizar a área. E aí depois que você consegue fazer isso, vai colocar uma arquitetura já pré-pensada por algum grande arquiteto contemporâneo, você vai meio que copiar, ou às vezes copiar bem mas eu copiei, copiar mal feito. Eu copiei, tá muito bem feito. É que não dá pra saber se tá de ponta cabeça ou não, mas tá muito bem copiado, a meu ver, tá? De ponta cabeça tá meio igual também, né? Mas em termos urbanísticos, eu também só tenho como ter uma visão crítica. Eu vejo, por exemplo, os conjuntos habitacionais. Grandes empresas, elas desenvolvem com os financiamentos habitacionais, na minha visão, prédios que parecem presídios. Sim. Murados que parecem presídios. Pô, tem um aspecto que a pessoa conseguiu comprar o apartamento dela, adquirir a casa própria? Tem, lógico que tem. Não, é inegável isso. Mas ela está vivendo numa caixa. Uhum. Em algum momento, isso, ela percebendo ou não, vai ter algum efeito significativo aí no inconsciente dela, ou como ela está se colocando na realidade. Uhum. Alguns vão conseguir perceber e sair desse lodo, outros não. E aí vão culpar e vão tomar um remédio. Que tá à venda também, né? Você já falou, inclusive, dessa questão sobre presídio e também aquele presídio infantil, né? Como você estava falando no começo. É tudo... Tudo. Nossa, eu vou fazer um outro lançamento daqui a um tempo e a gente estava discutindo campanhas de vendas. É impressionante, assim, as pessoas, as agências, pelos materiais que eu tenho visto, estão tratando as pessoas como se fossem crianças. Está reduzindo muito o nível, né, de comunicação, as cores primárias, os desenhinhos. Poxa, não tem... Parece que tem uma visão de assim, então, sei lá, no caso do econômico, vou partir da premissa que o meu cliente é burro, ou que ele tem uma percepção da realidade muito simples. Pô, a gente é o resultado de um milagre. Todos nós, até qualquer ser vivo, qualquer ser humano que tá ali, o cara que tá pedindo esmola ali para você que você não dá, pô, ele é um milagre em si mesmo. Então ele tem a percepção, todos os mesmos aparelhos que a gente tem, ele vai perceber o que é bonito. Uhum. Ele talvez não se sinta ultrajado de ver uma campanha idiotizante, mas ele teria como perceber algo melhor. E não, a gente só está reduzindo, só está simplificando. Não é para simplificar. Como último pergunta, eu acho que foi Michael Jones, agora eu não lembro quem, né? Naquele livro Sagração da Primavera, que eu vivo citando porque eu usei bastante no meu curso da Primeira Guerra Mundial, estão na Cursology, inclusive, então o link tá aqui. Ele começa falando sobre o Le Corbusier, que ele começa falando sobre o teatro da França, aquele famoso teatro municipal de Paris, não lembro o nome dele agora, né? Oi? Não, é o teatro moderno, não é o grande teatro clássico, que ele teve como grande estreia justamente em 1913, um ano antes da eclosão da Primeira Guerra, a Sagração da Primavera. Foi o grande Stravinsky, ou seja, uma ópera moderna, um balé moderno dentro de um teatro moderno. E aí ele vai explicar sobre o pensamento, né, do Le Corbusier, e vai gerar a Bauhaus depois, né, que pegou muito da ideia dele. E as pessoas não sabem, né, que a arquitetura antes era uma arte. Ou seja, você quer construir adorno, você quer construir, sabe, coisas grandiosas. A arquitetura hoje é isso aqui.
tá? Então, assim, é um monte de lajota, caixa de sapato e desenhos que valem 400 milhões. Isso, tira uma foto aqui do meu desenho que vale 400 milhões de reais aqui, porque eu tô desenvolvendo o Niemeyer. E a Bauhaus, acho que salvo engano, é o Michael Jones que diz, né? Como que esse estilo todo ultra utilitário. Eu ia falar só utilitário, você já jogou um outro aí. É um ultra utilitário, né? Tudo assim precisa ser retinho, quadrado, paredes finas e tal. Tem que resolver um problema de custo e de alocação. Isso aí gerou, sabe o quê? Um monte de divórcio, loucura, ansiedade. Você vive nesses lugares. A Alemanha Oriental, que é toda feita nesse tipo de arquitetura. Hoje tá todo mundo votando no FD, né? Falando, pelo amor de Deus, me livre dessa desgraça. As grandes cidades, elas acabam tendo também uma visão de mundo parecida. Você vê até como elas votam, né? Nos Estados Unidos é bem fácil de ver isso. Sim. São Paulo também, tudo bem. São Paulo também. A visão utilitária, ela atrapalha bastante, porque você vai tentar fazer mais com menos, sempre mais com menos, vai simplificar o mais, vai simplificar o máximo. Tá, a crítica é, poxa, mas tá bom, se eu não fizer isso, como é que vai ficar? Tudo bem, não sei. Tá. Mas pode ficar melhor, então, mas acho que talvez pior que tá não vai ficar, né? Eu acho que, assim... Também tem aqueles desafios técnicos, né? Eu tava lendo agora sobre o Concílio de Nicéia, Constantinopla e tudo mais. Pô, Constantino, ele construiu Constantinopla com centenas de milhares de escravos, né? Então tinha uma certa facilidade econômica aí para fazer as grandes coisas. E dinheiro infinito. O ponto é que a gente vive um mundo que tem as suas restrições e eu não estou falando que você tem que rasgar tudo que está sendo feito. A minha tentativa dentro da minha realidade, eu estou tentando fazer um prédio mais bonito que o outro. E esse conceito de beleza, ele não bate muito com o conceito de beleza que boa parte da arquitetura moderna tá valorizando. Quem está certo? Assim, eu acho que os olhos que vão decidir, no final das contas, né? É sempre bom voltar. Todo mundo gosta de viajar para a Europa. Né? É o clichê que a gente sempre diz. Todo mundo gosta de viajar por uma grande cidade europeia. Medieval ainda, por exemplo. E aí são duas coisas super interessantes. Primeiro, você gosta de visitar as grandes cidades europeias basicamente por dois motivos. Um, porque tem grandes obras clássicas, a arquitetura romana e depois a arquitetura gótica, quer dizer, tudo aquilo atrai você, né? Então você quer estar naquelas grandes catedrais ou naqueles grandes fóruns, por quê? Porque aquilo é grandioso, é bonito, te faz bem estar ali. Ou visitar aquelas cidades muradas que eram favelas medievais no final das contas, e o tempo foi fazendo aquilo ficar bonito. Começa como um troço assim, totalmente disforme. Talvez parecesse muito mais com a organização de uma Heliópolis ou Paraisópolis do que um Itaim Bibi. Mas tinha preocupação, uma mínima preocupação. Mas estava lá, você tem uma harmonia. E aí você gosta de visitar aquilo. Você gosta de visitar porque tem o desenvolvimento do tempo e da criação individual que está sendo jogado para escanteio. Por isso que eu gosto de muitos pequenos incorporadores. Muitos pequenos incorporadores têm mais chance de dar certo do que muitos grandes campeões nacionais que vão produzir o que for mais eficiente, até porque tem uma estrutura monumental administrativa para ser sustentada. Odebrecht, OS e tudo mais. Adjacências estão aí para provar, né? Andrade Gutierrez. Mas então, eu sou um grande partidário da empresa pequena, eu sou um grande partidário de... É urgente ter paciência. Bela frase. Que é de Goethe, né? Do Olavo, acho que falava bastante isso, mas ele falava, é urgente ter paciência. E que você não adianta você querer dar passos monumentais, você não vai dar grandes passos sem correr grandes riscos. E a vida não vale a pena você correr uns riscos que vão acabar com você, acabar com a tua experiência aqui na Terra, né? No mundo empresarial é quebrar, basicamente. Então, faz com calma, vai aprendendo no processo,
vai procurando fazer o melhor, dando tempo ao tempo. Você tem condições de transformar aquilo que a sua famoso sexto sentido, a sua percepção está captando aquela realidade, mas ainda não está conseguindo transformar em ação. Eu respeito muito isso eu não tomo decisões quando não tem que tomar. Fica todo mundo, Pereda, precisa tomar decisão. Eu falo, cara, não sei. Tô tranquilo. A hora que tiver, que ela vai aparecer. Vai aparecer num sonho, vai aparecer quando eu acordar, mas ela vai aparecer. Então é importante ter essa paciência e não querer sair fazendo coisas gigantescas. No mundo empresarial é difícil dar muito certo. E eu acho que a visão comunitária, a visão bairrista, eu acho que ela tem um grande potencial. Sempre teve. Entendeu? Não tem necessidade de querer abraçar o mundo. É aquela história. Tá lá não sei se tá ou não tá, mas o urso polar lá, né? Lembra daquela foto? Ele lá boiando no gelo. Puta, vamos salvar o urso polar. Cara, deixa os caras lá salvarem os ursos polares, vão resolver. A gente tem uns problemas aqui para resolver também. Não adianta não arrumar a cama. Né? Como é que chama? Qual que é o nome científico do urso polar? Ursos marítimos. Ursos marítimos. Ele nada. Ele nada. O que o urso mais faz na vida é... Não, inclusive a coisa que ele mais adora comer é salmão. Ele se joga no mar, mas aí estão lá, tipo, o urso... Eu lembro muito do urso. Eu lembro que eu era moleque, eu lembro da Xuxa, da campanha do Boto Cor-de-Rosa, né? Puta merda, nossa senhora. Tomara que assim, tem as pessoas localmente vão resolver o problema do Boto Cor-de-Rosa, entendeu? Sim. A gente aqui na grande cidade tem um monte de problema pra gente resolver. Vamos lá, resolve. Ajuda o teu vizinho. Ajuda a pessoa que tá próxima de você. Né? O catador de lixo. Ajuda todo mundo que tá ao seu redor. Você conseguiu ajudar todo mundo? Aí vai pro próximo. Também, o Olavo falava isso. Sim. Resolve... Cuida do seu jardim, né? Eu lembro claramente. Ele falava, pô, você já sabe quem você tá olhando no espelho? Tá, então tem que resolver esse problema. Se você não resolver esse, você não vai resolver nenhum outro, né? Então, e aí você resolve a tua família, deixa ela tranquila, e aí vai para a vizinhança, e vai se você tiver vida para chegar na presidência, beleza. Se não tiver, cara, você fez o que deu, entendeu? Tinha uma coisa muito engraçada que eu Olavo dizia também, que as pessoas, elas geralmente viajam pro interior. Aí quando elas vão voltar pra casa, elas falam, agora eu vou voltar pra realidade. Não, pô, a realidade tá lá. A realidade tá lá na PQP. É o campo, né? A realidade é o... Nós vivemos na artificialidade, por isso que a gente tá tão vive, a gente não... A gente é 40 anos de idade não consegue resolver problemas que os caras com 18 anos de idade, 50 anos atrás, sabiam resolver. E essa é uma inteligência que faz falta. Não é, agora eu chamo o Get Ninjas. Pô, cara, você tem que conseguir resolver alguma coisa. Né? E uma vez eu tava com um problema hidráulico lá em casa, eu fiz toda uma estrutura hidráulica, fiquei feliz da vida, instalei cano e tudo mais. Mandei uma foto lá pro meu sogro, resolvi o problema hidráulico. Falei, você superdimensionou o negócio. Pô, achei que ele ia elogiar, pelo menos. Né? Resolvi o problema, é lógico que eu superdimensionei. O sogro também tem esse fator adicional. Pereda, muito boa a conversa. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Lembrando, Pereda tá com lançamento novo. Depois a gente vai falar ainda mais sobre filosofia, etc. Se você quiser conhecer, então, entre em contato aí pelo Senso em Comum ou fala direto também com o Pereda. Lembrando que você foi indicação nossa, entendeu? Vamos acabar com as vagas deste prédio aí. E é isso, os iguais se atraem. Acho que isso que é muito importante, né? Estamos aqui porque a gente tem uma visão de mundo muito parecida. Uhum. Eu conheci o Flávio uma vez que eu estava desenvolvendo prédios gigantes, muito tempo atrás. Eu liguei para ele do nada, falei assim, Flávio, você não quer... Eu vou fazer uma biblioteca num prédio meu. Você não quer ser o curador da biblioteca? Acho que até hoje não entendeu direito o que eu queria fazer, mas... Assim, a gente se conheceu por conta dessa visão de mundo parecida. E hoje assim, a empresa é diferente, ela é pequena e quer pessoas que têm essa proximidade, gostar e não gostar das mesmas coisas. Eden Vela e The Knowledge. Mas aplicar isso para moradia, aplicar logo isso... você fica o tempo todo. Exato.
Sensacional. Vamos lá, gente, então. Ó, não se esqueça, entre em contato com o Pereda lá, faça seu investimento também. Você pode reparar, né? O Pereda trabalha com classe média para classe média baixa, praticamente. Pessoal que quer aí ter um investimento ou quer morar em um lugar legal com pessoas legais, a gente tá falando, ó, o episódio contra a centralização entre Estado e indivíduo, eu tava falando isso de 1000 vezes, agora a gente tá transformando isso em prática. Exato. A partir daqui, tá? Depois a gente tem que montar um time ferroviário. Um time com nome desse tipo, entendeu? Vamos jogar bola. Vamos montar um time, mas tem que ter nome tosco, gente. Não vai pensar em nome bonito. Vamos pensar em nome tosco pra gente ter nosso time. 15 de Piracicaba. Mas que ele é grande, entendeu? Ele grande o 15? Ele é... Eles torcem assim, né? Eles vão fazendo assim com a mão, né? 15 pra mostrar, mas... Enfim, conheçam então o lançamento. Não se esqueça aqui do joinha, compartilhar, mandar para todo mundo e a gente vai falar ainda mais sobre beleza. Vamos cuidar de embelezar São Paulo. Essa é difícil, eu sei, tá? Nos encontramos em breve, então. Muito obrigado aí. Manda esse vídeo para todo mundo. Valeu.